Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos lá. Primeiro, né, como diria o nosso mestre, a lição. Obrigado por estarem todos aqui. Parabéns por você que está aqui, quando você poderia estar assistindo Netflix. O que mais ele fala? É algo nesse sentido, né? Mas, enfim, parabéns por vocês estarem aqui. Espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com a evolução de vocês hoje de tarde. E hoje, como bem falamos na semana passada, vamos falar de um tema aí super relevante. Vamos falar um pouco da dificuldade de aceitar os stops. Vamos falar um pouquinho sobre as perdas. E aí, para a gente começar a falar sobre isso, eu quero saber de vocês, quem aqui já perdeu dinheiro no mercado financeiro? Quem que já perdeu dinheiro? Vamos lá, diz aí. Guilherme, eu, Felipe, opa, tem mais gente levantando a mão, Leonardo dizendo que já perdeu, a Jéssica, o Vitor, Jonathan, quem que não perdeu, né? O Thiago também, ou bastante, o Adilson. Então, gente, eu pergunto isso justamente para vocês verem o óbvio que vocês já sabem. Perder dinheiro no mercado financeiro é inevitável. Todo mundo, de uma forma ou de outra, perde. Mas você sabe disso, não sabe? Só que nem por isso é fácil, nem por isso você aceita perder. É sobre isso, sobre por que acontece essa questão de você não aceitar a perda, de você ter essa relação difícil, que a gente vai conversar um pouquinho hoje e vai tentar mudar, digamos assim, talvez alguns conceitos, talvez a forma como você enxerga, para que você passe a realmente entender que a perda faz parte do jogo e que, no fim das contas, o que importa não é o quanto a gente perde, mas sim ganhar mais do que perde. Esse é o segredo para fazer a conta fechar. Porque, afinal, a gente opera no mercado para ganhar dinheiro. Já falei que não tem nada de errado com isso, desde que você entenda qual é o seu propósito em ganhar dinheiro. Mas para a gente fazer a conta fechar no positivo, que é o que interessa, a gente tem que ganhar mais do que perde. Então, vamos lá. Tem duas coisas principais que estão relacionadas com a dificuldade de aceitar os stops. Antes disso, deixa eu falar para vocês. Eu dividi, digamos assim, essa aula, essa questão da dificuldade de lidar com as perdas, da aceitação das perdas. Isso, assim, é tema para muitas aulas, talvez. Então, eu pensei, em primeiro, a gente dividir em duas. Hoje eu vou falar um pouquinho mais do porquê que isso acontece, do medo de perder que está envolvido, tá? E tem um outro aspecto que eu vou deixar para a gente trabalhar de forma mais profunda na semana que vem, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como aceitar os stops. E semana que vem, a gente vai falar sobre por que você é corajoso no loss e medroso no gain. Mas primeiro eu quero saber se alguém aqui sofre disso. Se alguém aqui é desses que é corajoso no loss, de tirar o stop, de segurar a posição perdedora, mas quando tá ganhando meio tique, ali meio tique não é, é um tique e já sai logo da operação. Hein, me diz aí, alguém aqui é desse que é corajoso no loss e medroso no gain? Ó, o Guilherme tá falando que já sofreu com isso, hoje não mais. Que bom, Guilherme, fico super feliz. O Felipe tá falando que tá melhorando nesse aspecto. O Vitor tá dizendo que começou assim também. O Jonathan disse que já foi muito, né? O Ricardo falando que era desse jeito, depois do treinamento mudou. Ótimo. O Thiago também melhorou bastante, ainda no processo. Então, beleza. Semana que vem a gente vai abordar mais essa questão. Eu vou trazer para vocês o conceito do padrão quádruplo do Daniel Kahneman, né, que vocês conhecem aí, o célebre escritor do livro Rápido e Devagar. Isso a gente vai abordar na semana que vem, tá? De forma mais clara, mais precisa. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais da questão de aceitação do stop, que dói, né? Às vezes dói aceitar o stop. Você sabe que faz parte do jogo, mas dói a perda financeira, tá? Vamos entender um pouquinho por quê. Então, tem duas coisas principais associadas com essa questão da aceitação do stop. A primeira delas é a questão do medo de estar errado. Tem muitas pessoas que elas característica do perfeccionismo mais aguçada, de querer estar sempre certo. Talvez, como eu já falei isso aqui, talvez isso não seja algo consciente, você não tem consciência de que isso interfere no seu operacional.
mas o fato de você querer fazer aquela operação perfeita, de você estar certo em relação à sua análise, pode interferir para você aceitar, pode interferir na dificuldade de aceitar o stop. Por quê? Porque a sua mente, ela quer estar certa. Você quer estar certo em relação à sua análise, em relação àquela operação que você entrou. E aí, se você aceitar o stop, se você sair da operação, você vai estar dizendo o quê? Talvez para sua mente, que você errou. E aí você vai ter que admitir aquele erro. E aí, isso pode ser complicado. Se você tem essa questão do perfeccionismo muito acentuado, pode ficar complicado para você aceitar que você errou. Então, você tem que avaliar como que é isso. Eu estou realmente operando para ganhar dinheiro ou eu estou operando para fazer as entradas perfeitas, para fazer aquela operação maravilhosa para dizer, tá vendo? Tá ali, ó, tava certo, viu? Que bom que eu fiz de tirar o stop da operação e aguentar ali, ó, eu tava certo. Então, você tem que pensar e avaliar isso, tá? E a melhor forma da gente combater esse medo de errar é a gente tirar o peso que a gente agrega a cada trade de forma isolada, tá? Porque quando você dá muito valor para um único trade, ele acaba sendo muito relevante, aquele resultado em específico, você está certo naquele trade ou não. Ó, o Felipe tá falando, é você ter uma visão macro. É, você ter uma visão macro dos seus resultados. Assim, um trade, vocês concordam comigo que ninguém fica rico num trade? Concordam comigo? Ninguém fica rico num único trade, tá? Ou assim, sei lá, 0,00001% dos casos. Então, por que dá tanta relevância, tanta importância se nesse um trade você acertou ou você errou? Você ganhou ou você perdeu dinheiro? Então é o seguinte, avalia os seus resultados como um todo, tá? O conjunto dos seus trades. No conjunto, você tá indo bem? Tá ou não tá? Por quê? Entendeu? Se você tá indo bem no conjunto, beleza, não tem por que se preocupar com uma única perda. Se ela está dentro do seu gerenciamento de risco, é claro. Por isso que a gente precisa ter o gerenciamento de risco também. Então, para a gente trabalhar essa questão do medo de errar, né, essa questão de querer estar sempre certo, a melhor coisa é avaliar os nossos resultados como um todo. Beleza. No dia, como que eu tô? Na semana, como é que eu tô? No mês, como é que eu tô? Como é que tá a minha evolução? Né? Sempre se comparando, para nessa semana tá melhor que na semana passada. E aí, você vai trabalhando esse aspecto do medo de errar. Vou falar mais de como mudar isso também mais para frente. Mas o outro grande fator, que é assim o nosso grande vilão, digamos assim, na dificuldade de aceitar os stops, é o medo de perder. Medo de perder, no caso, dinheiro. O que acontece, para vocês entenderem? Ninguém gosta de perder nada, tá? Ninguém gosta de perder. Isso vem na nossa programação mental. Para nossa espécie, como seres humanos, foi benéfico na nossa evolução durante milhares de anos a gente não aceitar as perdas. Isso favoreceu a nossa evolução e favoreceu a gente chegar onde hoje estamos. Então, a nossa programação mental de fábrica, né, o nosso software de fábricas, digamos assim, ele não vem com essa questão de você aceitar, pelo contrário, ele rejeita a perda. Ele enxerga a perda como algo negativo, como a privação, guarda bem isso, a perda, ela é a privação de algo que já era seu e que causou uma dor porque você gostava daquilo que possuía, tá? E aí, por não querer essa dor, é que você rejeita as perdas. E como eu falei, não vem lá no nosso default de fábrica a aceitação das perdas. E isso foi benéfico para a nossa espécie, né, no processo evolutivo, durante milhares de anos, e em vários aspectos da nossa vida ainda é benéfico essa questão de não aceitar as perdas. Só que, quando a gente se depara com o mercado financeiro, que é um ambiente que a gente sabe, e você já tem consciência disso, que você vai acabar tendo operações perdedoras, você vai acabar tomando stops, você vai acabar perdendo dinheiro, essa programação natural que veio com você, ela não é benéfica. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa justamente reprogramar, a gente precisa mudar isso.
aí, vou passar algumas dicas, vou falar algumas coisas de como que a gente pode fazer para facilitar essa mudança, essa reprogramação mental, tá? Mas outra coisa que você precisa entender é que o nosso cérebro, tá? Ele age ainda muito, apesar da gente de sermos seres humanos evoluídos, de termos consciência, de tudo mais, ainda tem uma região muito forte do nosso cérebro onde os nossos instintos primitivos atuam com muita força, tá? E durante, assim, na maior parte do nosso processo evolutivo como espécie, hoje estamos falando muito de biologia, né? Quase uma aula de biologia isso aqui. No nosso processo evolutivo como espécie, a gente, durante a maior parte dele, nós evoluímos simplesmente para sobreviver. O objetivo básico era sobreviver e não ter sucesso, como a gente deseja hoje. Essa questão de ter sucesso, de ser bem-sucedido, de atingir a máxima performance, isso veio num período muito curto do nosso processo evolutivo. Antes, a única coisa que importava era sobreviver. E o nosso instinto básico de sobrevivência primitivo, ele desperta de duas formas, né? A nossa reação instintiva é ou lutar ou fugir, tá? Aí, então, no fundo, todos os nossos comportamentos instintivos, eles vão agir para isso, ou para a gente lutar, ou para a gente fugir diante de algo que a gente interpreta como ameaça. E é aqui que está, às vezes, o grande pulo do gato, de você conseguir fazer essa reprogramação mental. Quando você enxerga o perder como uma ameaça, como algo extremamente negativo, é que você vai despertar esse seu instinto primitivo de lutar ou de fugir contra isso que está sendo uma ameaça. Então, um primeiro passo para a gente mudar a nossa questão de aceitar as perdas, os stops, é a gente parar de ver isso como uma ameaça, de parar de ver isso como algo que eu tenho que evitar a todo custo, tá? E aí, eu aproveito o gancho para entrar em outro assunto. Eu vou perguntar para vocês e eu preciso que vocês sejam bem sinceros comigo. Vocês estão no mercado financeiro, quando vocês estão dentro do trade, a preocupação de vocês é ganhar dinheiro ou é não perder? Sejam sinceros nesse momento. A preocupação de vocês é ganhar dinheiro ou é não perder? Ó, o Molinari tá falando não perder. A Jéssica, ó, ganhar. O Jerônimo, não perder. O Thiago, a preocupação é de não perder. O Léo falou que é ganhar. O Adilson, não perder. O André falando que é ganhar. Mais gente aí falando que a preocupação é em ganhar dinheiro. E por que eu falo isso, tá? Por que eu tô questionando também essa questão? Não sei se vocês já leram o livro Os Segredos da Mente Milionária. Nesse livro, o autor, que faz uma investigação bastante profunda sobre a forma como as pessoas de mente milionária, não necessariamente ricos, mas de mente milionária pensam, se comportam, ele diz bastante, ele enfatiza bem essa diferença da mentalidade das pessoas de mentalidade pobre, das pessoas de mentalidade rica. Não necessariamente que sejam pessoas pobres e pessoas ricas. Mas ele fala que as pessoas com uma mentalidade pobre, elas entram no jogo do dinheiro para não perder. Enquanto que as pessoas de mentalidade rica, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. E qual é a diferença, tá? Quando você traz isso para o mercado financeiro, principalmente para o day trade. Se vem com a mentalidade de não perder, é ainda mais difícil aceitar o stop. Fica ainda mais difícil aceitar essa perda. A todo custo não perder. E aí, na semana que vem, quando eu falar do padrão 4, do Daniel, vocês vão entender por que a gente acaba tendo perdas muito maiores, às vezes, quando a gente sair com perda contada, tá? Isso faz parte desse padrão quadro, porque eu vou explicar na semana que vem. Mas quando você vem para o mercado com essa mentalidade de não perder, fica muito difícil aceitar o stop, tá? E aí, muito a questão dos instintos de lutar ou fugir. O lutar, às vezes, é a questão de eu vou aumentar a mão,
Ah, não, agora eu vou fazer um preço médio aqui, porque vai dar certo, eu não vou perder, o mercado vai voltar. De fugir é, quando o stop está lá posicionado, você não aguenta, você sai antes da operação, ou você está no gain, aí você está com essa questão do medo de perder, está indo com um tique quando você sabia que o mercado ia andar mais, sei lá, 5 pontos, e você poderia surfar essa onda, mas não, você sai porque você está com medo de perder, né? E a mentalidade de que você está indo para o mercado com a ideia de ganhar dinheiro, é mais fácil para você trabalhar na sua mente a questão de, ok, eu estou aqui para ganhar dinheiro e perder faz parte do processo, desde que ganhe mais do que eu, entende? Então, a gente precisa avaliar como que é essa nossa relação. O olhar que eu estou indo para o mercado. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Ó, o Molinari tá falando, Luana, concordo parcialmente, porque se eu entro para não perder, quer dizer que entro para ganhar. Não, mas se eu entro com um mindset de não perder, quer dizer que eu quero ganhar. Não necessariamente, tá? Porque tudo é uma questão de onde está o seu foco. Eu já falei isso aqui em alguma outra aula que a gente teve, tá? Porque se o seu foco está em não perder, você vai ter dificuldade para aceitar os stops. E aí, às vezes, quando você tiver que tomar um stop de, sei lá, 2 pontos pela técnica, pela estratégia que você, pela análise do mercado que você fez, o fato de você não querer aceitar isso, esses 2 pontos, porque você não quer perder, esse é o no momento, vai fazer você o quê? Tirar o stop da operação e ter uma perda muito maior do que poderia ser. Por quê? Porque você quer não perder. Agora, quando o seu foco está em ganhar, você entende que, ok, tudo bem eu perder 2 pontos aqui, se na próxima operação eu ganhar 4, se depois eu ganhar 5, eu ganhar 6, ou enfim, se depois eu ganhar 2 e recuperar, sabe? A questão é muito onde está o seu foco, principalmente quando a gente fala nessa questão de aspectos mentais. Então, para sua mente, não necessariamente o fato de não perder significa que eu estou buscando ganhar. São coisas distintas, tá? Que podem ocasionar processos emocionais e comportamentais diferentes. Por isso que a gente tem que ter esse lado, tá? E aí eu tava falando, é importante que a gente vá para o mercado focado em ganhar dinheiro, né? Em ter um resultado positivo. E não simplesmente em evitar a perda, tá? Ó, o Felipe tá falando, mas então o mindset correto deve ser de entrarmos para ganhar ou deve ser mais neutro, sem emoções envolvidas? Felipe, na verdade é o seguinte, é muito difícil você não ter emoções envolvidas. Somos seres humanos, somos seres emocionais. A grande questão é a gente controlar, a grande questão é a forma como a gente usa essas emoções. E tentar evitar os picos. Óbvio, tanto de euforia, quanto de depressão, tanto de excesso de medo, quanto excesso de confiança, tá? Porque é o seguinte, medo, aí muitas pessoas já me falaram assim, a pessoa tem que operar sem medo. Eu discordo. Eu acho que você tem que ter sim um medo. E sabe qual é o medo que você precisa ter? O medo de morrer, mercado. O medo de ter um loss tão grande que você vai quebrar a conta e você não vai ter condições de voltar amanhã. Esse tem que ser o seu medo. Seu medo de fazer a bobagem de você não respeitar o seu operacional e que você não possa ter a condição de voltar amanhã e aí ter a chance de bater a sua meta. Você tem que ter esse medo. Porque o medo, conforme o processo evolutivo, ele sempre nos beneficiou para que a gente evolua, de certa forma, como espécie, tá? Mas ele tem que ser dosado e direcionado com o objetivo certo. Tá bom? Por isso que eu digo, tenha medo de morrer para o mercado, não medo de perder dinheiro, tá? Desde que seja uma perda controlada dentro do seu gerenciamento de risco. E aí que a gente entra, tá? No meu, assim, ó, que para mim é o maior segredo, que não é segredo nenhum, mas é a maior chave para você trabalhar essa questão de aceitar o top. Alguém que aqui tem. Eu nem perguntei isso antes, né? Eu devia ter perguntado, mas vou perguntar agora. Alguém aqui tem problema com isso? Tem essa dificuldade de lidar com as perdas? A perda dói? Hein? Tem problema de aceitar o stop, mesmo dentro do plano? O Luiz está dizendo que ele tem, a Jéssica tem, o Alessandro tem, o Felipe com certeza, o Vitor, né?
Erlon, é isso? Tá dizendo que não. Que bom, que ótimo. Mas tem que cuidar, senão não tem excesso de confiança envolvido aí, tá? O Adilson também tem problema. O Molinari diz que tá de ressaca, tá? O Guilherme tá falando que dói só no bolso. Emocionalmente, uma operação errada dói mais que o financeiro. Então, e aí, ó, o Guilherme já deu a deixa que a gente precisava. Qual que é a grande sacada que eu percebi ao longo de todo o tempo que eu tenho trabalhado com traders, com essa questão de desenvolvimento pessoal, com essa questão de ter bons resultados no mercado aí ao longo dos últimos anos? Qual que é a grande sacada? É você mudar o foco, tá? A prioridade, quando você vai para o mercado, não tem que ser simplesmente você ganhar ou você perder dinheiro. A sua prioridade, assim, o seu mantra, um mantra mesmo, o seu objetivo tem que ser operar bem. E aí eu convido você a, nesse momento, me responder, se questionar e formular para você qual que é o conceito de operar bem. O que significa para você operar bem? Vamos lá, quero saber de vocês. Operar bem. O que seria operar bem? Às vezes é difícil quando a gente está começando, mas aí você pode pensar assim, poxa, pensa no Alisson. O que o Alisson diria que é operar bem? Não está aqui agora para dizer para a gente. Depois a gente vai ficar de dever de casa perguntar para ele. Vamos perguntar para ele o que é operar bem. Tá? O Felipe está dizendo aqui, ó, realizar o que foi planejado com precisão. O Molina, sabendo o que está fazendo. O Adilson, saber o que está fazendo. O Thiago, seguir minhas estratégias e ser paciente na minha análise. O Luiz, tá na perda, parar quando está dentro da perda estipulada, né? Ricardo, observar o mercado, definir os pontos de suporte e resistência, seguir o plano de trade. O Guilherme, aceitar a leitura do mercado, acertar a leitura do mercado, mesmo que saia com um financeiro pequeno, você acertou mais do que errou. A Jéssica, significa você saber o porquê das entradas e das saídas. Ó, o Léo, entrar em uma operação com um motivo claro. O Milton, entrar em operações estruturadas e evitar operações baseadas em euforia. Ou seja, todos vocês, cada um tem um conceito de operar bem. E aí, quando a gente está falando, tá? Ao longo do tempo eu percebi que essa é a grande sacada, quando a gente está precisando trabalhar essa questão de aceitar a perda. A gente tirar o foco de ganhar ou perder dinheiro, tá? Eu sei que isso não é um processo fácil, mas é a gente tirar o foco de ganhar ou perder dinheiro e a gente focar em operar bem. Esse é o foco. Todos os dias, depois que você terminou o dia, você parou aí, encerrou as suas operações, você avaliar os seus resultados e pensar, e se questionar, eu operei bem hoje ou não? Eu não estou falando se você ganhou ou se você perdeu dinheiro. Se você operou bem ou não. Porque aí você começa a fazer essa mudança de foco. Você começa a focar em operar bem, em fazer o que precisa ser feito. E aí, mesmo que você perca dinheiro numa operação, em um dia, isso não vai afetar a sua mente. Porque o foco não é ganhar dinheiro, o foco é operar bem. E aí, você concorda comigo que se você operar bem, ganhar dinheiro vai ser uma consequência positiva? Vai ser uma consequência natural desse operar bem? Então, por que você ficar tão focado no financeiro se isso só tende a atrapalhar, a prejudicar o seu emocional, o seu psicológico e a sua capacidade de ação no mercado? É muito. Gente, fica muito mais fácil quando você começa a focar nessa questão do operar bem, tá? Essa é a principal mudança para você fazer se você precisa trabalhar essa questão de aceitar as perdas, tá? Porque aí você começa a ter muito mais motivação para aceitar uma perda dentro do plano. Porque, por exemplo, se você está com um loss aí de 4 pontos, 6 pontos no dia, e você determinou que essa era o limite de loss máximo do dia, e você para, o que você vai associar? Que você operou bem. Não tem por que você ficar triste, não tem por que você ficar frustrado com você mesmo, não tem por que você ficar decepcionado com você mesmo. Por quê? Porque você atingiu a meta. A meta era operar bem e não ganhar ou perder dinheiro. Aí você tira esse peso dos nossos ombros que o financeiro provoca e você começa a trabalhar, você começa a enxergar as perdas como parte do processo,
como elas realmente são. E como você sabe que elas realmente são. Mas aí você tem uma ferramenta clara e precisa para você trabalhar com isso, tá? Porque assim, você sabe que a perda faz parte do jogo, tá? Só que não é tentando evitar ela a todo custo que você vai garantir o lucro. Você pode ver, você pode perguntar para quem for, para qual trader bem sucedido, bambambam, que for, pede se ele tem operações que ele toma stop. Todos vão te dizer que tem. Tá? Eu, inclusive, eu fiz um quadro de entrevistas lá pro canal, o Book Aberto, que eu entrevisto várias pessoas. A Alissã tá na lista também, quando eu for para São Paulo, vou fazer a entrevista com ele. E todo mundo, é unânime, as pessoas que me dizem, eu tomo stop, hoje em dia, claro, sim, por que não? Todo mundo toma, eu tomo. Só que as pessoas encaram isso como naturalidade, faz parte do plano. Porque o foco delas não é em evitar a perda, o foco delas é em operar bem, o foco delas é fazer o que precisa ser feito, tá? E outra coisa é você, principalmente aí, como eu falei antes, quando você tem essa questão do medo de errar, do perfeccionismo envolvido, é você entender que você não é o seu trade, tá? Errar um trade, errar uma operação, ter várias operações erradas num dia, não faz de você uma pessoa pior e nem um trader pior. Às vezes é só uma questão de um dia que você não estava muito bem. Mas você não pode personificar isso e transpor isso para outras áreas da sua vida. Tá? Não é porque o resultado do trade hoje não deu bom que todas as áreas da sua vida vão estar uma droga. A gente tende a extrapolar isso. E aí você tem que ter cuidado com isso. Porque não, ok, hoje não deu bom, hoje eu errei algumas coisas aqui, e amanhã é uma nova oportunidade de fazer ainda melhor. E aí tem uma frase do Nelson Mandela que eu gosto muito, que diz o seguinte, grava bem, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, se você errou uma operação, enxerga isso como uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de você aprender com aquilo e fazer depois ainda melhor, né? Veja isso dessa forma, que aí você fazendo essas mudanças vai transformar a forma como você enxerga o tomar um stop, o ter uma perda financeira numa operação, num dia, numa semana, e aí você começa a conseguir fazer o que precisa ser feito, que no fim das contas é ganhar mais do que você perde. E a principal chave para fazer essa mudança é o foco na disciplina de operar bem. Esse tem que ser o mantra de vocês para conseguir lidar e aceitar as perdas. Galera, quero saber de vocês. O que mais vocês querem saber nesse momento sobre o medo de perder? Ó, o Léo tá falando aqui, ó, os meus dias de loss sem preocupação são os que eu errei, mas fazendo o certo. Claro, porque aí você tira esse peso, ok, eu perdi dinheiro, mas eu fiz o que tinha que fazer, né? Exercício para perder esse medo ou para a próxima aula. Olha só, um dos grandes exercícios, eu até passei, eu acho que o vídeo, não sei se o pessoal aceita, se o pessoal assistiu aqui ou não. Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube, ensaio mental para lidar com as perdas, tá? Que é você realmente visualizar você tomando o stop. E o que você vai fazer depois. Ó, o Felipe tá falando que ele viu, bem legal. Esse é um grande exercício, assim, ó, muito prático, muito simples para você trabalhar. Porque muitas vezes é o seguinte, a gente sabe que a gente vai perder, mas a gente não tem uma programação mental do que a gente vai fazer depois que a perda ocorrer. Então, um dos grandes segredos de trabalhar isso é você fazer esse ensaio mental, se imaginar tendo essa perda, mas o que você vai fazer depois? Qual é a sua forma, a forma que você vai reagir, o que você vai pensar, o que você vai dizer para você mesmo, o que você vai fazer logo em seguida, porque aí sim você dá informações para sua mente reagir diante disso que aconteceu. Você só pensar que isso pode acontecer, não prepara a sua mente para reagir, para que ela realmente saiba o que fazer quando isso acontecer. Você tem que simular o que você vai fazer depois que a perda ocorrer, para que você lide de forma saudável.
Ó, o Ricardo está perguntando, o medo não está relacionado com o valor de dinheiro que você tem para investir? Depende, Ricardo. Tem pessoas que eu já vi que tinham um grande valor para investir, mas mesmo assim elas não aceitavam a perda por menor que ela fosse. Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se tem um colchão maior, elas se sentem mais confortável em arriscar mais. Mas isso depende de como cada um lida com essa questão. Leonardo, estou com um problema. Nos dias que começo com gain, eu fico com medo de continuar operando e perder esse dinheiro. O que eu posso fazer? Leonardo, legal. Tem vídeo, inclusive tem um vídeo que eu falo sobre isso lá no canal do YouTube também, que eu falo, na verdade são dois. Um que eu falo que acontece, os impactos psicológicos que acontecem quando você começa o dia ganhando e os impactos psicológicos que acontecem quando você começa o dia perdendo. Tá? Leonardo, o principal é você entender que você ficar no meio do caminho não te diz nada, tá? Esse é o principal. Ah, o que você quer dizer com isso, Luana? Olha só, você concorda comigo que se você teve uma operação, que você começou o dia no positivo, tá? Ganhou ali. Você não bateu a sua meta, você só começou o dia no positivo. E aí você teve o resultado positivo em uma operação. Você parar de operar ali, você ficar no meio do caminho, porque o que dá vontade é de parar, né? Porque eu não quero perder esse dinheiro, eu quero garantir isso aqui. Só que você concorda comigo que parar no meio do caminho não te diz nada em relação a como está o seu operacional? Porque se você continuar operando e você tomar vários stops depois, é que, opa, seja um indicativo que você precisa rever o seu operacional, que a sua leitura não está boa, ou simplesmente que dias ruins também acontecem. Agora, você ficar tentando a perda, você vai se privar também de atingir o gain. E aí você não consegue saber se a sua leitura de mercado tá boa, se o seu preparo psicológico tá bom. Então, parar no meio do caminho não te diz nada. Prefira, às vezes, ser estopado no dia, mas e aquele dia com uma informação do tipo, nossa, eu preciso ver o meu operacional, nossa, as minhas entradas não estão boas em mercado lateral, como a gente tem visto ultimamente, no dólar, do que você simplesmente garantir pássaro na mão, sabe? Aquela história do, melhor um pássaro na mão do que dois voando. O grande problema é que quando você aceita esse ganhar pouquinho, quando você perde muito. E aí a conta não fecha. Então, o principal para você é entender o seguinte, parar no meio do caminho não me diz nada. Eu preciso continuar operando, porque o que importa, como eu falei antes, é o resultado, é o conjunto dos trades, e não esse único trade que eu fiz no início da manhã. Se eu for estopado hoje, beleza, isso vai fazer eu estudar mais, isso vai fazer eu identificar erros no meio do processo e eu melhorar para ter os resultados que eu sei que eu posso obter. Parar aqui não me diz nada. Ó, o Luiz falando, quando eu perco, sou cobrado pela patroa, meu emocional vai às alturas. Então, essa aqui da família, ela é um tema, assim, que a gente precisa debater. Eu posso até trazer isso como um tema para a gente abordar uma outra aula, porque existem formas também de você falar com as pessoas, existem formas de você se blindar, tá? Então, vamos trazer isso para... Ó, o Léo, isso me ajudou muito, mas com um vídeo de meditação muito bom, indico a todos. O que mais? O Diogo está falando, gerenciar o risco diminui o medo. Claro. Tem também a questão de você ajustar o seu tamanho da mão, né? Justamente para que você seja um pouquinho fora da sua zona de conforto. Ah, vocês estão me escutando, pessoal? Sim, tá. Vamos. Áudio que é a minha sessão. Agora eu descobri o botão. Beleza, tá? Que eu tava falando? A questão do risco. Sim, muitas vezes você precisa trabalhar essa questão do gerenciamento de risco para ajustar que ele seja condizente com o seu momento atual. Muitas pessoas ficam muito apressadas em aumentar a mão. Aumentar a mão, aumenta a mão, aumenta a mão, vamos aumentar o lote, vamos operar pesado, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Sim, você vai ganhar mais dinheiro. Só que quando você tomar um stop, vai ser prejuízo maior. E você está preparado para lidar com esse prejuízo maior?
Então, o que adianta pensar em aumentar a mão, aumentar a mão, aumentar a mão, se você não prepara a sua mente para lidar com essas perdas maiores? Uma coisa não vive sem a outra, tá? Então, tira ganhar dinheiro rápido, de aumentar a mão, e foca realmente em entender o processo, a sua mente para as perdas e para os ganhos, e aí você vai aos poucos fazendo esse processo, aumentar a mão e de ganhar, e aceitar perder mais, porque se aumentar a mão vai estar associado uma perda financeira maior. Você tem que se preparar para esse momento também. Tá? Ó, o Léo está compartilhando aí o vídeo de meditação, que ajuda aí a de perder, né? Uma visualização de medo. Lembrando que na semana que vem a gente vai falar da questão do porquê você é corajoso no loss e medroso no gain. A gente vai retomar essa questão de medo de perder, mas aí de uma forma mais científica, digamos assim, tá? Vou trazer para você o padrão quádruplo do Daniel Kahneman, que é uma que eu gosto e eu acho que ajuda a gente a entender muito esses nossos problemas. Agora eu quero saber de vocês, então. Consciente do que é operar bem? Todo mundo aqui consciente de que tem que ir para o mercado hoje, amanhã, com o foco em operar bem, não em ganhar ou perder dinheiro. Vou chegar aqui na semana que vem e vou perguntar para vocês, quem opera bem essa semana? E aí vocês... Quero saber se vocês ganharam ou se vocês perderam dinheiro. Quero saber se vocês operaram bem, como profissional, tá? Inclusive, essa é uma outra que eu vou trazer mais para frente para a gente aqui, que é essa questão da modelagem, que é usar pessoas como modelos, e aí eu vou voltar a falar nessa questão do profissional. O que um profissional realmente faria, entendeu? O que é operar bem para quem realmente já vive exclusivamente do mercado e tem sucesso? Como que essas pessoas enxergam a perda? Pensa nisso. Como que elas enxergam a perda? Hein? Como algo que faz parte, aceita e segue para o próximo? Ou elas ficam lá sofrendo porque elas erraram um trade, porque eu fui estopado? Pensa nisso. O Thiago está dizendo, sim, já é o meu mantra, operar bem. É isso aí.